Numa aula prática realizada no laboratório de física, determinou-se que a densidade linear de massa de uma barra de alumínio, inicialmente a 25 graus Celsius, era igual a 2,3 10 a menos 2 grama por milímetro. A barra foi aquecida, sofrendo uma variação de comprimento de 4 milímetros. Sendo o coeficiente de dilatação linear do alumínio igual a 23 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e o calor específico do alumínio igual a 0,22 cal por grama grau Celsius, podemos afirmar que a quantidade de calor absorvida pela barra durante o seu aquecimento é igual a quantas calorias, tá bem? Então vamos verificar como é que a gente pode resolver esse probleminha aqui da prova do PSC. Primeiro ponto importante, que é sempre fundamental colocar, é o nosso objetivo, tá bem? Então, professor, qual que é o objetivo principal da questão do PSC aqui? É calcular uma quantidade de calor que foi absorvida pela barra de alumínio durante o seu aquecimento. Essa palavra aqui é muito importante, tá? O aquecimento da barra de alumínio. Toda vez que nós temos um aquecimento ou um resfriamento, nós temos uma variação de temperatura, tá bom, pessoal? E toda vez que a temperatura ela sofre uma variação, a quantidade de calor associada a essa variação de temperatura é conhecida como quantidade de calor sensível, tá beleza? Então, nessa questãozinha aqui, nós precisamos calcular uma quantidade de calor e essa quantidade de calor é sensível. Professor, como é que a gente determina a quantidade de calor sensível? Bom, isso aqui você já deve saber, né? A quantidade de calor sensível é calculada como sendo o famoso quimacete, né? É o produto da massa da substância ou do objeto vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura sofrida por esse sistema físico, por essa substância, por esse objeto, tá legal? Então, nosso objetivo principal aqui nesse exercício é calcular essa grandeza física. Se nós soubermos quanto é a massa, o calor específico e a variação de temperatura, pronto, já terminamos a questão. Bom, vamos lá. Olhando para a questão, né, para as informações fornecidas, nós não conhecemos a massa, nós não conhecemos a variação de temperatura, porém nós conhecemos o calor específico do alumínio. Ele vale 0,22 cal por grama grau Celsius. Então, bora fazer a devida substituição aqui embaixo, tá bom, gente? Então, nós teremos o seguinte, ó, a quantidade de calor sensível associada ao aquecimento dessa barra vale massa, que a gente ainda não conhece, né, da barra de alumínio, calor específico 0,22 cal por grama grau Celsius, eu não vou fazer nenhuma alteração de unidade, porque não vai ser necessário, vezes a variação de temperatura sofrida por essa barra, que a princípio a gente não conhece, beleza? E agora, professor, como é que a gente faz para determinar quanto que vale a massa e a variação de temperatura? Cara, a massa, nós vamos fazer o seguinte, ó. Foi fornecido aí no exercício a seguinte informação, deixa eu puxar aqui para cá uma setinha, vou colocar da seguinte maneira. Aí na questão foi fornecida uma densidade, tá legal? Densidade linear de massa. Então, eu posso escrever a massa nesse exercício usando essa relação bem aqui, pessoal, ó. Essa massa, ela pode ser escrita em função da densidade linear de massa. Professor, o que é a densidade linear de massa? Eu nunca tinha estudado isso. Cara, basta tu olhar para as unidades, ó. Densidade linear de massa é uma massa sobre um comprimento, tá bem? Grama é unidade de massa, milímetro é unidade de comprimento, né? Então, quer dizer que a densidade linear de massa é uma quantidade de massa sobre um comprimento, beleza? Aí, a partir dessa relação que tu consegue extrair do exercício, dá para tu fazer o seguinte, ó, dá para tu passar esse comprimento para o outro lado, multiplicando, não é verdade? Ou seja, vamos isolar a massa dessa barra de alumínio. Então, nós vamos ter densidade linear de massa vezes o comprimento da barra, tá legal? E inicialmente, né, a 25 graus Celsius, a barra tem um comprimento inicial que a gente vai chamar de L0. Pronto, pessoal. Essa aqui, ó, é a massa da barra de alumínio escrita em função da densidade linear
e do comprimento inicial da barra. Então vamos pegar esse resultado e vamos substituí-lo aqui na massa, tá? Então nós teremos o seguinte, ó, quantidade de calor sensível que nós precisamos determinar vai ser densidade linear, que é esse desenho bem aqui, só que nós já conhecemos esse valor, pô. A questão disse aqui pra gente que a densidade linear de massa, ó, vale 2,3 10 a menos 2 grama por milímetro. Então já vou substituir aqui essa informação numérica, tá? Isso aqui vai ficar 2,3 10 a menos 2 grama por milímetro. Vezes o calor específico, só que calma, tem aqui, ó, comprimento inicial, né? Junto com essa massa, né? Multiplicando a densidade. Então, bem aqui vai aparecer o comprimento inicial vezes, agora sim, né? O calor específico, que é 0,22, vezes a variação de temperatura, que a princípio nós não conhecemos, tá bem? E agora, professor, o que dá para fazer aqui para encontrar quem é o L0 e quem é a variação de temperatura? Cara, essa barra vai sofrer uma dilatação térmica, né? A questão diz pra gente que o comprimento ele vai aumentar 4 milímetros. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos agora fazer uma análise da dilatação térmica sofrida por essa barra de alumínio, tá? Então agora a nossa análise vai ser uma dilatação térmica. Como mudou o comprimento da barra apenas, então é uma dilatação linear, tá legal? E olha só que interessante, como é que a gente calcula o tanto que um objeto tem o seu comprimento aumentado ou diminuído quando ele sofre uma dilatação? É só fazer, ó, o tanto de variação do comprimento, o ΔL, né, como sendo diretamente proporcional ao comprimento inicial, né, do objeto, vezes o seu coeficiente de dilatação linear, essa letrinha grega alfa, vezes a variação de temperatura sofrida pelo objeto. Aí eu quero que vocês notem o seguinte, ó, esses dois termos aqui, o comprimento inicial e a variação de temperatura, é justamente o que está aparecendo aqui, ó, que nós precisamos encontrar, tá legal? Então olha só o que dá para fazer, né? Dá para tu pegar a equação da dilatação linear e dá para tu isolar o produto L0, que é o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, né? Vai ficar variação de comprimento da barra sobre o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, ele está multiplicando, passa dividindo, igual ao produto do comprimento inicial vezes a variação de temperatura. Esses dois elementos, tu já conhece os valores numéricos. Vamos fazer a substituição. A barra vai sofrer uma variação no comprimento, como a questão disse, de 4 milímetros. E o alfa dela vale quanto? Vale 23, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá bom, pessoal? Tudo isso aqui é o comprimento inicial da barra vezes a variação de temperatura. Então, eu acho que tu já entendeu o que eu vou fazer agora, né? Eu vou pegar esse resultado, tá legal? Esse resultado numérico para o produto de L0 vezes ΔT e vou substituir aqui, ó, na nossa quantidade de calor, no nosso objetivo principal. Professor, mas aqui nós temos L0 vezes 0,2 vezes ΔT. Não tem problema, pessoal, isso aqui é uma multiplicação, então mudar a ordem dos fatores aqui não vai alterar nada no nosso resultado final, tá bem? Então vou só organizar para o seguinte, ó, vai ficar a quantidade de calor igual, vou repetir 2,3 10 a menos 2, vou trazer para cá o 0,22, tá bem? E vou deixar sozinho aqui, ó, L0 vezes ΔT. Só que quem é esse produto? Nós já sabemos, nós fizemos aqui embaixo, né? Esse produto vai dar isso aqui, ó, vai resultar em 4 sobre 23 vezes 10 a menos 6, tá bem? E agora, professor, o que dá para fazer? Agora é só questão de manipulação, tá, pessoal? Para poder encontrar a resposta final. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa vírgula do 2,3 e vou dar uma casa com ela para a direita, tá? Aí eu vou retirar uma unidade no expoente da base 10. Então quer dizer que isso vai ficar assim, ó, 23, 10 elevado a menos 3, vezes, aí quanto que dá a multiplicação de 0,22 vezes 4? Essa é fácil, né? Vai dar 0,88. Tudo isso aqui, professor, está dividindo por quanto? Por 23, 10 elevado a menos 6.
tu já percebeu que 23 pode ser simplificado com 23. E bem aqui, ó, nós temos uma divisão de potências de mesma base. Como é que a gente resolve isso, professor? É só repetir a base e subtrair os expoentes. Menos 3 menos menos 6 vai dar menos 3 mais 6, que claramente vai ser 3 positivo, vezes o 0,88. Só que tu sabe que o 10 a terceira é o 1000, não é verdade? Que quando multiplica 0,88, faz a vírgula dele andar quantas casas para a direita? 1, 2, 3. Ou seja, pessoal, quanto é que vai dar a quantidade de calor absorvida por essa barra de alumínio para que seu comprimento dilate 4 milímetros? Só pode ser de 880 calorias. Tá beleza? Então essa é a quantidade de calor sensível, a quantidade de calor absorvida por essa barra de alumínio nessa questãozinha aí do PSC terceira etapa. Vamos verificar qual é a opção correta, portanto, tá aqui, ó. Gabarito vai ser a letra D de dado. Ok, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, deixa aí uma mensagem nos comentários, tá beleza? E bora de física!